Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos em nosso canal. Que a paz do Senhor esteja convosco. É com alegria também que nós aqui nos reunimos para escutar a palavra de Deus. Com toda a igreja hoje, damos início também ao nosso tríduo pascal, 3 dias de oração, e assim nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Esta Páscoa, como nós já falávamos ontem, deve passar, deve entrar dentro de nós, deve partir de nós para depois irmos também fazer ressonância diante dos irmãos, diante dos gestos concretos, diante da nossa amizade, diante, meus irmãos, as características, virtudes que todos os cristãos devem ter. E nós devemos pedir ao Senhor esta graça de vivermos toda esta realidade que a Páscoa nos proporciona. Então esse é um momento muito forte de oração, é um momento de graça. Então que também você, no início já desse tríduo pascal, possa também já elevar o teu espírito, possa entrar em consonância também com o projeto de Deus, entrando-se no caminho do Senhor e fazendo que essa ressonância pascal possa acontecer também em sua vida. Por isso, meus irmãos, o evangelho que nós vamos meditar já é da celebração, já do primeiro dia do tríduo, da celebração da instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico, do mandamento novo, que se resume de uma forma concreta no gesto do lava-pés. Então, escutemos então o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhes Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós já estamos nos preparando para celebrar o tríduo pascal. São 3 dias de oração. Lembra-se que, de uma forma catequética, são 3 celebrações em uma única celebração, porque tudo se resume no mistério da morte, da paixão e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui está o sentido, porque nós entramos, meus irmãos, dentro da espiritualidade que nos move, dentro da centralidade da nossa fé. É um momento importantíssimo. Vivemos essa centralidade com o nosso coração, com o nosso interior. É um momento mesmo que eu não posso vir à missa participar de uma forma física do tríduo, porque o que vai diferenciar apenas, meus irmãos, é a forma física, mas somos chamados diante das redes sociais, diante das realidades, né, que nós devemos enfrentar, que também hoje nos provoca, né, ou também hoje nos coloca em nossas casas, que nos exige a estarmos em nossas casas. Importante é sabermos que esta Páscoa deve acontecer. A Páscoa é fazer, meus irmãos, uma mudança. A Páscoa é fazer uma passagem. E qual é a passagem que eu devo fazer diante das situações que nós estamos vivendo? Essa é a primeira pergunta que nós devemos colocar. Como então, Padre, se eu não vou estar fisicamente na igreja participando dos momentos, mas eu estarei em minha casa, e lembrando que é na própria casa que se inicia todo o processo pascal. É em toda a nossa casa que nós iniciamos, meus irmãos, o mandamento do amor. É na nossa casa que nós iniciamos todo o gesto de partilha. É na nossa casa que nós aprendemos a viver a espiritualidade eucarística. Lembre-se que o valor da casa aqui ganha uma dimensão maior. Lembremos ontem do Evangelho, Jesus, quando designou os discípulos a ir até um certo homem e dizer para este mesmo: olha, nós iremos fazer a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Jesus, meus irmãos, hoje quer fazer a Páscoa também em tua casa. E como deve acontecer essa Páscoa? Já com a espiritualidade deste primeiro dia do nosso tríduo, celebrando a instituição da Eucaristia. Qual é a espiritualidade eucarística? É tornar Cristo presente. E como que eu faço tornar-se Cristo presente na minha família? A maneira como eu cuido dos meus filhos, a maneira como eu vivo o meu casamento, a maneira como eu me dou no meu trabalho, a maneira como eu obedeço, porque o gesto eucarístico está na obediência. O Filho, né, o próprio Filho que se entrega por nós, que é o próprio Jesus, o Filho do Pai Eterno, o Filho de Deus, se fez obediente até a morte de cruz. Se fez obediente. Então, meus irmãos, todo gesto da caridade, todo gesto do amor, do mandamento novo, se encontra na obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos força para amar, nós temos a coragem para servir. Quando nós obedecemos a Deus na intimidade profunda, eu aprendo ou reaprendo a enxergar o que Deus quer para a minha vida. Eu tiro uma lição, o obediente tira uma lição, o obediente, ele entra na correção, na espiritualidade, na consonância do mandamento do amor. Porque, como vai dizer, meus irmãos, Deus só corrige quem Ele o ama. Se Deus está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Ele não quer que nós percamos. E a espiritualidade eucarística significa: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu estarei convosco todos os momentos. Isso é a Eucaristia. Eu estarei convosco, mesmo que hoje a igreja esteja de portas fechadas e nenhum fiel possa participar devido a esta pandemia. Mas eu estarei convosco porque eu farei presente na casa de vocês. Eu estarei passando na vida de vocês a maneira como um olha para o outro, a maneira como um serve o outro, a maneira como o outro, um lava o pé do outro. O que é lavar os pés uns dos outros, meus irmãos? É ser gentil. É ser paciente, é perdoar, é deixar o outro cuidar-se. Que nós possamos, meus irmãos, entender que a fé cristã significa isso: eu cuidar e deixar ser cuidado pelo outro. Eu, mestre, vos ensinei. E aí, meus irmãos, Jesus vai perguntar após esse gesto:
Compreendeis o que eu acabo de fazer? Jesus também faz essa pergunta para nós. Compreendestes, meu caro, o que acabo de fazer? Compreendestes o que estás vivendo? Compreendeis a tua casa, a maneira como você deve viver a tua missão? Compreendeis que a Eucaristia, a continuação, o prolongamento da Eucaristia, o prolongamento está na vivência da família, no amor entre os seus? Compreendeste? Compreendestes que tu és a presença eucarística quando tu comungas, e agora, como tu comungaste Jesus, agora tu deves ser a presença de Jesus no meio de sua casa, através do gesto do mandamento novo, através, meus irmãos, da vivência sacerdotal, não somente do ministério sacerdotal a quem hoje nós rezamos de modo especial, mas o sacerdócio comum dos fiéis, do batismo que recebemos, que tu recebestes, sendo 3 munos, profético, podemos dizer ser profeta, sacerdotal e régio, que nos faz viver isso em nossas vidas, que nos fortalece e que nos torna, meus irmãos, imagens do Cristo crucificado, o Cristo que se oferece, o Cristo que também se entrega e o Cristo também, meus irmãos, que é a vítima e que ao mesmo tempo é o altar. Aonde que eu vou contemplar Cristo? Qual é o altar hoje que eu vou contemplar Cristo? O altar é a minha casa. O altar, meus irmãos, é a vida dos meus filhos. O altar é a vida do meu esposo, da minha esposa, a vida daquele senhor, daquela senhora, daqueles pais que moram comigo. Hoje, o altar é isto. O altar é o lugar sagrado. A vida do ser humano deve ser como altar. A tua vida deve ser como altar, aonde Cristo se faz presente, através do testemunho, através do mandamento do amor e através, meus irmãos, do gesto da caridade. Através, meus irmãos, da intimidade profunda com o Senhor. Não, se não lavar os teus pés, Pedro, não terás partes comigo. O que significa lavar os pés? Significa, meus irmãos, ajudar o outro a levantar-se sempre. Lembremos que sempre temos a tentação de cair, e pelos desejos e pelas vontades que nós somos levados muitas vezes, pelas concupiscências da carne, do prazer, dos olhos, da soberba da vida. Mas se tivermos, meus irmãos, a intimidade profunda com Deus, e se formos obedientes e pedimos ajuda uns aos outros, nós aprenderemos a não cair mais, ou também cairemos e teremos alguém que irá nos apoiar. Que o Senhor hoje te ajude nessa quinta-feira santa e que rezemos por todos os sacerdotes. Que você hoje reze pelo teu sacerdote, que hoje você reze pela igreja. Estamos juntos e damos início ao tríduo pascal. Que o Senhor hoje te ilumine e que você faça acontecer na tua vida toda esta espiritualidade pascal, toda esta espiritualidade, e que o Senhor se faça presente na tua vida. O Senhor já está presente. Olhe para quem está ao teu lado. É Cristo que está presente. Padre, mas como? É Cristo. Muito mais do que as falhas, os defeitos, é Cristo que está presente. A espiritualidade eucarística é enxergar o Cristo no outro. Como enxergamos o Cristo na partícula, meus irmãos, do pão e do vinho, na presença real que lá se encontra, da divindade escondida que lá está, professamos pela fé, pela transubstanciação. Devemos também ter a mesma fé quando enxergamos os nossos irmãos e ali, independente do que o outro é, enxergamos ali a presença do Cristo. E enxergando a presença do Cristo, vamos aprender a amar e viver o gesto do lava-pés. Fique com Deus, que o Senhor te ilumine e te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom tríduo pascal.